você fosse o diabo, como você faria para afastar as pessoas de Deus? Oi, pessoal, tudo bom? Eu não sei se o seu WhatsApp já atualizou, mas o meu já. E agora a gente tem esse recurso de inteligência artificial, onde a gente pode conversar com a inteligência artificial e ela responder, tirar algumas dúvidas. Eu já fiz algumas perguntinhas bestas e ok, legal. Mas aí eu tive curiosidade e fiz essa seguinte pergunta para a Meta: se você fosse o diabo, como você faria para afastar as pessoas de Deus? E eu tive que vir aqui gravar esse vídeo porque eu quero compartilhar com você. É exatamente isso que o inimigo das nossas almas tem feito. A primeira estratégia, e o interessante é que ele linkou aqui, né? A inteligência, ela linkou estratégias espirituais, estratégias emocionais, estratégias práticas e estratégias relacionais. As estratégias espirituais que o inimigo usaria para afastar as pessoas de Deus seria 1. Dúvida e ceticismo. Plantar semente de dúvida sobre a existência de Deus. Se a Bíblia é verdade, se há eficácia na oração, se realmente a oração tem poder, se a oração é ouvida por Deus. A segunda seria desvio de foco, distrair as pessoas com prazeres temporários, como dinheiro, poder, fama, prazeres. A terceira seria medo e ansiedade. Essa aí é o que está dominando geral, né? Medo e ansiedade. Incutir medo e ansiedade para que as pessoas se concentrem num problema terreno, em vez de buscar refúgio em Deus. Quantas de nós estamos só olhando para o que está acontecendo ao nosso redor e não estamos olhando para os montes? E não estamos olhando para cima? De onde vem o nosso socorro? O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Mas a gente está preferindo olhar para as tempestades que se levantam, para os problemas que nos cercam. Assim, quando Jesus chamou Pedro para sair do barco, até aí tudo bem, ele estava andando sobre as águas. Mas a Bíblia fala que quando Pedro tira os olhos de Jesus e começa a olhar para a tempestade, começa a olhar para as coisas ao redor, ele afunda. E é assim, eu e você. Medo e ansiedade. A inteligência artificial ainda colocou aqui estratégias emocionais. A primeira coisa que o inimigo vai fazer para nos afastar de Deus é colocar em nosso coração ressentimento e raiva. Eita, essa é pesada. Colocar ressentimento e raiva em relação a Deus e a outras pessoas, dificultando o perdão e a reconciliação. É porque Deus permitiu. É porque Deus que quis assim. A culpa é de Deus, sem ter consultado o Senhor para saber se era da vontade dele fazer isso ou aquilo. Não liberar perdão para outras pessoas, ficar com ressentimento, com culpa. Passa anos e anos e anos e você está contando a mesma história, falando a mesma coisa, lambendo as mesmas feridas, se vitimizando todo dia sobre aquele assunto de 1900 e bolinha. Essa é uma estratégia que o inimigo coloca. A terceira estratégia emocional que o inimigo coloca é solidão e isolamento. Isolar as pessoas de comunidade de fé, de relacionamento, afastar da igreja, afastar dos amigos. Não, a igreja não é para mim. Começar a achar dúvida na igreja, começar a achar problema na igreja. Essa igreja não é tão legal. Essa igreja tem muitos grupinhos. Essa igreja é a da parede preta. Essa igreja é a da parede amarela. O pastor aí não prega bem. Naquela o louvor não é legal. O culto não é para você, o culto é para Deus. Você vai para servir ao Senhor com o seu melhor. Entende? Então essa é a estratégia do inimigo também. Te isolar das pessoas e dos relacionamentos. A outra estratégia seria uma estratégia prática. Olha aí. Ele ia te ocupar, a primeira coisa, a ocupação excessiva. Ele ia te manter ocupada demais. Com o quê? Com trabalho, com estudo, com atividades que não tenham tempo para Deus. Com a internet, com o TikTok, com o Instagram, com lojas de compra na internet. Você passa o dia ali consumindo
tudo menos Deus. A segunda é diversão e entretenimento. Oferecer diversões e entretenimento que substituam a busca espiritual. Ouvir uma pregação, um louvor, ou uma pregação que acalme o meu coração, que conforte meu coração. Vou abrir um parêntese aqui. Hoje de manhã, no dia que eu tô gravando esse vídeo, hoje de manhã eu acordei e pedi para a inteligência artificial tocar louvor, né? E aí os louvores são aleatórios. E começou a tocar um louvor, uma melodia tão bonita, eu nunca ouvi. Uma melodia tão bonita, e o louvor dizia assim: eu nasci para brilhar, eu nasci para conquistar, Deus já me deu. Tudo bem, mas eu não quero amanhecer o dia louvando a Deus que eu nasci para conquistar e brilhar, não. Eu nasci para viver para a glória de Deus. Eu nasci para servir ao Senhor. E vão ter dias maus, vão ter dias atribulados, vão ter fornalhas, vão ter águas, vai ter deserto. Isso era música assim para acalmar a nossa alma, no sentido de alisar as minhas dores. Eu nasci para vencer, sabe? Eu nasci para ganhar, para brilhar. Eu disse: não, Jesus, não é isso que eu quero ouvir, não. Aí pedi: Google, toque diante do trono. A primeira música que tocou foi: se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu. Sabe? É quando Deus se agrada, quando tu reconhece que tu precisa dele, que a gente não é nada sem ele. Sem Jesus a gente não pode fazer nada. Foi ele quem disse isso lá em João capítulo 15. Sem mim nada podeis fazer. E a gente está muito mal acostumado, essa é a verdade, de ouvir louvores que eu vou sentar no palco e quem me acusou vai estar na plateia. A gente está muito mal acostumado em ouvir louvores que exaltam mais o meu sobre mim, do que exaltam o nome do Senhor, sabe? A gente tem que parar, porque senão a gente começa a entrar nessas estratégias do inimigo. E a terceira coisa das estratégias práticas é doutrinas falsas. Propagar doutrinas falsas ou interpretação errada da Bíblia. Pronto, falei disso aí agora. Para confundir, desviar as pessoas. As igrejas estão lotadas de pessoas que estão com o ego inflamado, sabe? É sobre elas, não é sobre Cristo, não. A igreja tem que estar adequada, boa para elas. Tem que estar gelada no ponto certo, não pode estar quente nem fria demais. A cadeira tem que estar confortável, o pastor não pode gritar muito e nem pode falar muito baixo. Tem que ser avivada num nível suficiente. A gente começa a enquadrar Deus. Ou então a gente começa só a aceitar doutrinas de prosperidade, que eu vou dar bem em tudo que eu fizer, que eu vou ser abençoada em tudo que eu fizer e nada vai me acontecer. E eu começo a inflar meu ego, acreditando em um Deus gênio da lâmpada. Tá aqui, ó. Estratégias práticas que o inimigo coloca. Já entrando para as estratégias relacionais, a primeira coisa que o inimigo ia fazer era conflito e divisão, semear discórdia e conflito entre crentes para enfraquecer sua fé. E isso ele tem feito. Denominações, aqui mesmo no lugar onde eu moro, tem muitas denominações de igreja, placas de igreja que não visita a outra, não vai para o evento da outra, porque eles não são crentes suficiente. Influências negativas, colocar pessoas negativas ou influências ruins ao redor delas para afastá-las de Deus. Muitas amizades. Você é crente dentro da sua igreja. Você é cristã dentro da sua igreja.
Mas quando você está no seu ambiente de trabalho, você conta piadinha imoral, você ri de coisas que não agradam a Deus, você fala coisas que não exaltam o nome do Senhor. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, você é sociável. Mas no domingo você é cristã. Influências negativas. Olha que estratégia do inimigo. E a terceira e última seria manipulação emocional. Usar manipulação emocional para controlar e dominar as pessoas, afastando-as de Deus. Usar a manipulação de afastar aquilo que agrada ao Senhor, aquilo que exalta o Senhor e começar a controlar e dominar a mente das pessoas. E aí terminou o texto falando assim: lembre-se de que essas estratégias são apenas simulações e não refletem a realidade. É muito mais, viu, gente? É muito mais. A Bíblia diz que o inimigo anda como um leão, tentando tragar. O diabo é o inimigo real, mas Deus é mais poderoso e nos oferece armas espirituais para resistir às tentações. Você tem usado as armas que Deus deu para você? Lá em Efésios, capítulo 6, no versículo 10, está dizendo as armas: capacete da salvação, couraça da justiça, cinto da verdade, pés para calçar o evangelho, para anunciar as boas obras e a oração. Em todo tempo, oração. Como cristãos, devemos estar vigilantes e fortalecidos em nossa fé para resistir às estratégias do diabo. Pai, obrigada, Deus. Obrigada porque te conhecemos e te servimos. E queremos declarar através das nossas vidas que só o Senhor é Deus. Muitas pessoas não leem a Bíblia, mas leem a nossa vida. E nós queremos ter um coração igual ao teu. Porque se o Senhor olhar para dentro da gente, a gente está errada de todos os lados. Mas o teu amor nos cerca e o teu amor nos transforma. Muda, Senhor, a nossa casa, muda a nossa maneira de viver. E não permita que essas estratégias do diabo nos afastem do Senhor. Nos afastem de ouvir tua voz e nos afastem da tua presença. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.